Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Meus irmãos, estou mais uma vez aqui para falar da palavra do Senhor. E hoje eu estou aqui para continuarmos a nossa série Lições Espirituais. Queridos, hoje estaremos então aprendendo sobre as lições espirituais na vida de Adão. Conhecemos bem, quem acompanhou aqui o nosso canal sabe que hoje eu fiz um outro vídeo dentro dessa mesma série falando sobre a vida de Eva. E hoje a gente vai estar então aprendendo as lições espirituais na vida de Adão. Vamos lá. Adão, é quase impossível você conhecer alguém que não conheça Adão. Se você perguntar para quem que é Adão, é quase impossível você conversar com uma pessoa que não sabe quem é Adão, né? Adão foi a primeira pessoa criada por Deus, foi o primeiro ser humano criado por Deus, né? Há algumas pessoas que tentam provar teorias, né? Que nós evoluímos no macaco, não sei o que, né? Acho que não sei nem se acredita se Adão existiu ou se existiu muito depois do mundo ter criado, né? Mas esse é racionalmente ilógico, né? Porque a gente sabe que, né, se fosse assim, os macacos estavam evoluindo até hoje. E aí não é assim que acontece. Bem, mas você já parou para pensar, né? As lições espirituais que aprendemos com a vida de Adão? Eu creio que não, porque nem eu parei, né, para pensar nas lições espirituais que aprendemos com a vida de Adão. Porque, querendo ou não, Adão nos ensina muitas lições valiosas. Se você perguntar a uma pessoa se ela conhece as lições espirituais de Adão, ela vai conhecer, ela vai falar que Adão foi a primeira pessoa criada por Deus, foi ele, graças a ele e a Eva, que hoje sofremos, foi ele que pecou, né? Enfim, mas não sabem olhar para posso dizer que as qualidades que Adão, né, tinha. E a gente vai então aqui meditar um pouco nas lições espirituais que aprendemos com a vida de Adão, baseado em suas falhas e baseados em suas qualidades. Bem, mas antes eu vou aqui ler um texto que eu escrevi aqui, que eu retirei de um livro. Bom, diz assim: Adão foi feito por Deus e tornou-se o primeiro ser humano a habitar a recém-criada terra. Os primeiros capítulos de Gênesis descrevem a criação. O homem distingue-se claramente de todo o resto. Feito à imagem de Deus, recebeu o domínio sobre toda a criatura terrena. Isso está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele tinha em si o sopro do Senhor e foi colocado no jardim do Éden. Isso registrado em Gênesis 2, do versículo 8 ao 17. Para obedecer aos mandamentos de Deus, principalmente não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, registrado em Gênesis 2, 17. Adão trabalharia e cuidaria desse paraíso, e Deus fez-lhe a mulher para ajudá-lo a cumprir as tarefas para as quais fora criado. Ele descreveu a esposa como osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ambos foram feitos sem pecados e viviam na inocência. E com isso entendemos que Adão foi uma criação perfeita de Deus. Bem, então aqui a gente sabe uma breve introdução do que quem foi Adão, né? Adão foi a primeira pessoa do mundo. Adão significa, Adame vem da palavra Adame ou Adamo, que significa homem vermelho. Isso fala, né, tem várias interpretações, mas a mais forte é que supostamente ele tem significado por Deus ter criado ele da terra, né, do pó da terra, né? Mas vamos parar e meditar um pouquinho nas lições espirituais que aprendemos com a vida de Adão. Bem, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como imagem e semelhança de Deus, Adão foi dotado de faculdades de racionar, sentir, expressar emoções, de escolher, de agir voluntariamente como ser racional e inteligente. Então Adão, ele tinha Deus deu isso a ele. E o que a gente aprende com isso? Que também temos fomos dotados com essas mesmas características de Adão. E o que acontece? A gente tem também o direito de escolher. Adão, ele teve o direito de escolher tudo que ele fazia. Ele tinha essa liberdade e a gente também tem essa liberdade. A gente sabe que a gente é falho, né? E a gente sabe que a gente está sujeito a errar.
que a gente está sujeito a pecar, que a gente está sujeito a cair em pecado. Mas nós temos uma livre escolha. A Bíblia fala que todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, tudo que eu faço, eu posso fazer porque é meu direito, eu escolho o que eu quero fazer. Mas nem tudo que eu faço me convém fazer. E tudo que eu faço um dia vai ter uma consequência, seja ela boa, seja ela má. Você não é obrigado a plantar, mas você é obrigado a colher, né? Então isso é uma coisa importantíssima que precisamos meditar para que possamos escolher bem o que fazemos na nossa vida. Porque muitas das vezes a gente age precipitadamente. A gente tenta fazer aí, né, que nem a gente vai estudar daqui uns dias, a gente vai estar estudando também sobre eles, que nem Abraão, que nem Sara, né? Que tentaram agir precipitadamente, tentaram fazer do jeitinho deles e acabou dando errado. Não é que deu errado. Deu errado, mas trouxe uma consequência ruim. Então, mesmo que a situação reverta em coisas boas, isso vai trazer um mal futuro, isso vai trazer uma consequência futura. E tentar fazer da nossa maneira, escolher fazer da nossa maneira, pode ser algo perigoso. Então, a gente sabe escolher e a gente sabe que a gente deve escolher com cautela o que a gente faz, porque devemos andar ao máximo ao que Deus nos ensina, não é? Bem, Adão e Eva, né, Adão e sua mulher Eva receberam a bênção da frutificação, fecundação e multiplicação. Então, Adão e Eva se multiplicaram, né? Deus disse lá em Gênesis 28, multiplique-se em cresce. Mas podemos levar isso ao lado espiritual, que também podemos frutificar. Não no sentido maternal, nem no sentido fecundário, que aqui foi colocado ao pé da letra no texto. Mas podemos gerar frutos para a nossa vida. Podemos gerar frutos para a nossa vida espiritual. Não podemos ser um crente infrutífero, não podemos ser um cristão infrutífero, não podemos ser um evangélico infrutífero. Temos que dar fruto. A Bíblia nos ensina que se não tivermos frutos, somos mortos. Pedro ensina isso. Então, devemos dar frutos. Devemos, né, ter os frutos. E aqui uma lição muito importante que aprendemos com isso é que Deus, ele nos dá a oportunidade de também darmos frutos. Nos dá a oportunidade de também desenvolvermos um fruto para a glória dele. Porque Adão e Eva tiveram Abel. E Abel está na galeria dos heróis da fé. Deus se alegrou e aceitou a oferta de Abel. Então, geraram um fruto bom. Mas devemos tomar cuidado para também não gerarmos um fruto ruim, como foi Caim. Porque Caim teve inveja do seu irmão Abel e ofereceu uma oferta a qual o Senhor não aceitou. E por isso cometeu o primeiro homicídio do mundo, né? Então, devemos tomar cuidado para darmos frutos bons e frutos... devemos tomar cuidado para, né, sempre dar frutos bons e tentar ao máximo possível não dar frutos maus. A gente sabe que a gente falha, que a gente erra, mas a gente deve tentar ao máximo possível. Tentar não dar frutos ruins, porque os frutos ruins que damos hoje vai resultar em um resultado muito maior lá na frente. Bem, continuando aqui. Adão recebeu apenas uma regra para testar a sua obediência e responsabilidade, registrado em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Diferente de hoje, quando existem tantas leis e regras a serem obedecidas. Bem, em cima disso, Adão recebeu uma ordem para testar sua obediência. E nós também recebemos uma ordem de Deus para podermos morar nas mansões celestiais. E essa regra é a Bíblia. Hoje em dia, na época de Adão não tinha Bíblia. Na época de Adão era ainda o começo do mundo. E Deus deu uma instrução a ele para que ele não comesse da árvore do fruto, né? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma regra. E Deus também nos dá uma regra. E essa regra está aqui, ó. Aqui está esta regra. Devemos seguir esta regra, porque se não seguirmos as regras deste livro, não moraremos nas mansões celestiais. Olha, irmão, você quer ficar aqui? Você quer sofrer? Hein? Eu não quero, não. Então hoje devemos seguir o que a Bíblia nos ensina. Devemos seguir o que Deus nos deixou estabelecido a fazer. Ah, mas é difícil, Lucas. É difícil, mas não existe nada que é fácil. Nada é fácil. Nada que é bom é fácil. Tudo que você faz existe esforço. Tudo que você faz
existe uma dedicação, exige uma busca, e às vezes cumprir o que a Bíblia nos ensina a fazer é uma coisa difícil, é uma coisa que realmente exige um esforço, mas Deus está do nosso lado, Jesus está do nosso lado, está nos ajudando a vencer, está nos ajudando a cada vez mais melhorarmos, né? Então devemos seguir esta instrução, devemos seguir a Bíblia, né? Hoje, né, eu vejo pessoas que interpretam a Bíblia de forma não literal, ou interpretam a Bíblia de forma muito literal. Por quê? Porque eles não interpretam a Bíblia de forma literal, ou seja, eles pegam um texto que fala sobre tal coisa e falam, não, isso aqui não é literal, isso aqui é uma coisa espiritual, isso aqui é uma outra coisa. E pega uma coisa que é literal e transforma aquilo em coisa, né, pega uma coisa que não é literal, que é realmente uma coisa ali que é uma figura e transforma numa coisa literal. Pega uma coisa que realmente é uma verdade e transforma numa coisa que não é literal. E pega uma coisa que realmente não é literal e transforma numa coisa que é literal. E com isso criam desculpas para poderem se esconder atrás do pecado e encobrir esses pecados. Realmente, existem pessoas que estão fazendo isso hoje e não estão seguindo a Bíblia à risca. Estão inventando alguns textos fora de contextos para defenderem que nem tudo que dizemos ser pecado e nem tudo que aprendemos que é pecado de verdade. Que a Bíblia, nem tudo que a Bíblia fala é ao pé da letra. Realmente, tem coisas que a Bíblia fala que não podemos levar ao pé da letra, mas ao pé da letra que eu digo no texto, tem um significado por trás daquilo. Porém, tem muita coisa que está escrito ali que realmente é algo literal, que é algo que está ali que devemos cumprir. E tem pessoas que estão escondendo atrás de desculpas, dizendo que esses textos não são literais. Isso é uma grande besteira que tem feito muitos cristãos se desviarem da palavra e não seguirem as instruções que Deus nos deixou na Bíblia. Então, esse é um problema que eu vejo que acontece muito hoje. Muitos, pessoas que não sabem interpretar a Bíblia de forma literal. E a gente às vezes vai dar uma instrução, não é assim, não, é que vocês não interpretam a Bíblia assim, assado. Então, devemos deixar essas pessoas que Deus trate com elas, que Deus tenha misericórdia. Bem, uma outra lição que aprendemos com Adão é que Adão se distraiu. Adão era um homem dotado de muita inteligência, uma vez que conseguiu dar nome... Não, perdão, eu pulei aqui. Eu acabei pulando aqui. Acabei pulando. Bom, vou ler no outro aqui. Acabei pulando ali. Perdi ali, porque é muita letra. Eu vou ler aqui no meio. Bom, Adão se distraiu e acabou deixando sua disjuntora, ou seja, Eva, ser enganada pela serpente. E caiu na lábia do diabo. Ou seja, por que Adão caiu na lábia do diabo? Por quê? Não estou chamando de Eva de diabo não, tá bom? Antes que alguém fale. Porque Eva acabou caindo. A gente aprendeu isso, A gente aprendeu isso na última vez, no último estudo que eu dei sobre lições espirituais. Eva, ela caiu no que a serpente falou. E Adão foi convencido por Eva a cair no pecado. E devemos tomar cuidado. Porque muitas das vezes nos distraímos com coisas que não são para se distrair e acabamos dando ouvido ao que não é para dar. Às vezes o Espírito Santo de Deus está falando com você, está te orientando, está te dando uma instrução e você não está escutando por teimosia. Você está se esquivando do seu erro. Você está... esquivar-se a gente vai falar depois, mas você está distraído com coisas que não é para se distrair. E ele está falando, e você não está tomando isso coisa da minha cabeça, isso não é coisa aqui do Espírito Santo, não. Então, você tem que tomar cuidado com o que você escuta. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes você não dá ouvidos ao Espírito Santo e dá ouvidos ao diabo. E aí, quando o diabo fala, não, mas será que é assim mesmo, Eu acho que é assim mesmo. Não é assim, irmãos. Não é assim que funciona. Devemos todo momento tomar cuidado para não distrairmos com coisa do mundo. Devemos sempre estar com a Bíblia, devemos sempre estar buscando a Deus. E às vezes muitas pessoas estão se distraindo com coisas que não são para se distrair, estão acabando caindo na lábia de Satanás, assim como Adão caiu.
Assim como Eva caiu, assim como a serpente ficou tentando Eva, e Eva acabou escutando o conselho da serpente e acabou caindo na lábia da serpente. Adão caiu na lábia de Eva. E agora a quinta lição que aprendemos é que Adão, ao cair na lábia de Eva e pecar, ele se esquiva do erro. Quando Deus, no capítulo 3, versículo 11, pergunta o que aconteceu, no versículo 12, Adão diz que foi Eva. Ou seja, ele se esquiva do erro. Ele não admite que foi ele que errou. Ele não admite que foi ele que foi e escolheu, como a gente já disse aqui, né? Ir e pecar. Porque ele foi dotado de escolhas. Mas por que ele não escolheu? Por que ele não admitiu? Porque ele quis jogar a culpa em Eva. E eu não coloquei ali, mas vou mais além. Eva também se esquivou. Eva jogou a culpa na serpente e Deus amaldiçoou a serpente. Mas Eva também se esquivou. E Eva foi dotada dos mesmos sentidos de Adão. Ou seja, tinha escolha também. Mas Eva caiu. Eva se esquivou e também jogou a culpa na serpente. Eu creio, até faço uma brincadeira, que eu acho que se a serpente falasse, a serpente também ia se esquivar. Por quê? Não admite o erro. Não admite o erro. Não admite que errou. Não admite, não, eu errei. Não, se esquivou do erro. Irmãos, devemos tomar muito cuidado, porque às vezes a gente faz isso. Olha, a gente às vezes diz aquela frase, eu errei porque fulano me fez errar. Não devemos falar essa frase, você sabe por quê? Porque essa frase é a mesma coisa de dizer, quem está errado é fulano. Eu não erro, por isso eu errei, porque fulano que erra me fez errar. É a mesma coisa de eu dizer isso. Eu sou perfeito, eu não erro, quem me fez errar foi o fulano. Não, irmão, você erra, você também erra, eu também erro. E devemos admitir nosso erro. Olha, em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então hoje, dobre teu joelho e fale, Senhor, me perdoe, eu errei. Por misericórdia, me perdoe. Pare de ficar jogando o erro dos outros. Não, fulano, não, porque o irmão me fez pecar. Não, porque o fulano. Adão fez isso. Adão, Deus perguntou, por que descobriste a tua nudez? E ele fala, por causa da mulher que o Senhor me deu, né? Por causa da mulher que o Senhor me deu. Ele não admitiu que ele escolheu. E Eva também não admitiu. Eva jogou a culpa na serpente. Então devemos tomar cuidado para não esquivarmos do erro. Porque mesmo que a gente se esquive, a gente sabe que a gente que errou. Mas a gente não admite. A gente joga a culpa em outra pessoa. Então que hoje possamos admitir o erro da gente. Quando a gente errar, eu errei, eu estou errado. Realmente eu errei. A sexta lição que aprendemos é que mesmo um homem errando e não obedecendo o que Deus estabeleceu, o que Deus ordenou, Deus não desistiu do homem e fez uma promessa de redenção em Gênesis 3,15, conhecido hoje como proto-evangelium, que significa o primeiro evangelho. Ou seja, é ali que começa a promessa de Deus para a redenção do homem. Deus já tinha um plano desde a fundação do mundo, mas ele deu escolha ao homem, e mesmo o homem não obedecendo a ordem que ele estabeleceu, ele ainda teve misericórdia e iniciou-se ali o seu propósito de redenção. Bem, anos depois, sabemos do último Adão que veio. Um Adão que cumpriu a promessa de Gênesis 3,15. E Jesus é esse Adão, irmãos. Jesus veio aqui no mundo e cumpriu o propósito de Deus de redenção. Para mim e para você estarmos vivos. Para mim e para vocês alcançarmos a salvação eterna. Porque se não fosse por Jesus, se não fosse pelo seu sacrifício na cruz, se não fosse pelo último Adão, não estaríamos aqui hoje, estaríamos condenados ao inferno. E era isso que merecemos. Mas estamos aqui hoje porque teve um que foi lá na cruz do Calvário e morreu por mim e por você, para que estivéssemos com vida e vida verdadeira aqui hoje. Aleluia. Olha, Satanás achou que ia conseguir vencer Jesus do mesmo jeito que venceu Adão. Não, esse aí eu vou vencer também. Eu venci Adão lá no Éden, eu venci Eva lá no Éden com a tentação, eu vou vencer esse também. Mas Jesus resistiu, com a palavra do Senhor, Jesus resistiu. Jesus venceu a tentação de Satanás. Olha, eu vi uma expressão certa vez de um pastor que disse que quando Jesus estava na cruz e morreu, a morte foi com a foice ou o aguilhão cortar o fio de prata de Jesus. E quando ela foi, ele passou a foice no fio de prata de Jesus, a foice dela quebrou. Tanto é que depois em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, Paulo já fala, onde está a morte o teu aguilhão?
Onde está inferno? A tua vitória. Ou seja, mostrando que Jesus, o nosso Senhor, venceu a morte, venceu o inferno. Em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 18, fala que ele tem a chave da morte e do inferno. Então, temos ciência que ele venceu e que ele foi o último Adão e que ele foi o Adão perfeito, o Adão que nos tem hoje, que nos fez hoje termos vida e termos a salvação. Olha, irmãos, se você parar para pensar no sacrifício que Jesus fez por mim e por você, pela dor que ele sofreu por mim e por você, e o poder que ele tem, você começaria a chorar e falar: Senhor, eu me rendo aos teus pés, porque o Senhor é o meu Salvador, porque o Senhor é o meu Senhor, e não há nada neste mundo que me prenda, porque tudo na minha vida é para tua glória. Mas somos falhos e rejeitamos a Jesus, mesmo sabendo da glória que ele fez, da bênção que ele nos concedeu, uma bênção que não há comparação. A gente ainda se erra, mas hoje eu te falo: aprenda a valorizar o sacrifício de Cristo, porque, irmãos, foi um sacrifício doloroso, mas foi um sacrifício vivo, um sacrifício que nos deu a vida eterna. E hoje estamos aqui vivos, glorificando o nome dele, porque ele veio e morreu para nos salvar. Aleluia. Então nenhum deles conseguiu vencer Jesus, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o Verbo, ele é o Cordeiro, mas ele também é o Leão, irmãos. Aleluia. E ele venceu a tentação e nos salvou da condenação eterna. Aleluia, irmãos. E hoje estamos aqui lembrando do que Jesus fez, baseado em Adão, baseado no que Adão nos ensina, e entendendo que outro Adão veio depois desse Adão e cumpriu o propósito de Deus para a humanidade, e que foi perfeito, foi o Adão perfeito, foi o Adão sem mácula, foi o Adão que não pecou, que venceu a tentação. Satanás achou que ia vencê-lo, mas não venceu, nem com a tentação no deserto, nem com a morte e nem com o inferno. Não o venceu. Ele venceu e sobressaiu sobre tudo isso. Glórias a Deus. E hoje estamos aqui para lembrar deste grande, acontecimento que nos deu a vida eterna. Meus irmãos, que possamos meditar nas lições espirituais que Adão nos ensina. Que possamos meditar em cada uma delas. Se você não lembra, se você não memorizou, volta o vídeo e vê de novo. Não para me dar visualização ou para me dar ibope, mas para você compreender as mensagens espirituais que aprendemos com a vida. Amém? Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham sido edificados pelo Espírito Santo. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, clicando nesse botão vermelho aqui embaixo desse vídeo, clicando no sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Peço que compartilhe essa mensagem com algum amigo que você sabe que precisa de uma mensagem de Deus, do coração de Deus. Compartilhe com ele. Não se esqueça de dar um like para nos ajudar, para te ajudar e para nos ajudar também. E Deus abençoe cada um de vocês, cada um da vida de vocês. Deus abençoe e até a próxima.